Oi, gente. Oi, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Vivian França, sou professora de administração do Colégio Pedro II. Eu atuo no Campus Centro e depois daquela live que bombou na segunda-feira, dia 15, né? Eu fiquei muito emocionada e não consegui, né, gente, salvar a live. Uma pena, dei mole, não consegui salvar. Então, eu e a professora Isabel, a gente se propôs a fazer esse vídeo aqui, resumão daquele encontro maravilhoso, que eu não sei vocês, mas eu adorei aquele encontro, para a gente fazer um resumão realmente do que aconteceu naquele dia, né? Para vocês não perderem, principalmente, o conteúdo que foi falado, né? Que é muito importante. Aproveito para fazer um lembrete para vocês, toda segunda-feira às 8 da noite, tá? ADM Live ao vivo no Instagram. Nessa segunda-feira a gente tem a minha xará, a Vivian, com o professor Júlio, falando sobre gestão de mudança. E na outra segunda-feira, o Conselho Regional de Administração. Gente, então, tá demais. A nossa programação tá incrível, então participem. Foi uma forma que a gente encontrou de ficarmos próximos de vocês, tá? Então eu vou começar aqui relembrando o que a gente falou na segunda-feira, tá bom? Então nosso tema foi cultura organizacional. Eu acho que é importante para vocês entenderem cultura organizacional assim na prática quando vocês começam a trabalhar numa empresa, né? E aí vocês passam por aquela fase de ambientação, vocês conhecem como aquela empresa trabalha, né? Quais são os departamentos, quem vai ser o teu gerente, quem vai trabalhar com você e os seus pares, quais são as regras daquela empresa, os valores que ela preza, valores pela vida humana, bons relacionamentos com os clientes e fornecedores. Então, você está tendo nesse momento uma ambientação, você está conhecendo a cultura dessa empresa. O problema é que isso é o que a gente chama de cultura dita, né? Existem as culturas que não são ditas, que são aquelas que a gente conhece no dia a dia, na prática da empresa, né? E aí o que acontece? Que quando tem uma reunião, por exemplo, você vê o teu gerente usando expressões extremamente chulas, sendo desrespeitoso com a equipe, e você vê que aqueles valores que a organização diz que preza, não preza na realidade, e você tem aquele choque, né? Você começa a não se reconhecer mais dentro da organização. Então, nesse momento, você está conhecendo de fato o que é cultura organizacional, né, aluno? Só que, para a gente começar, eu acho legal, eu acho importante também a gente conceituar a cultura, né? Cultura é um termo que veio da antropologia a partir dos estudos da dinâmica humana, na observação do homem interagindo em sociedade e aprendendo aqueles hábitos, né? Nós somos seres que gostamos muito dos nossos rituais, de dar significado para as coisas, né? Então, e com essa pandemia, né, foi até uma coisa que eu comentei no dia, com essa pandemia, alguns rituais nossos ficaram parados, né? Ficaram suspensos, como, por exemplo, o futebol de quarta-noite, né? Então, cultura nada mais é do que crenças, costumes, hábitos de um agrupamento humano, tá? E ao longo da história, as culturas foram se baseando justamente nos valores, nos princípios que foram construídos e difundidos por um grupo de pessoas. Bom, agora, gente, eu acho legal a gente falar também sobre administração e consciência, né? Porque principalmente para os alunos que estão começando a estudar administração agora, tem dúvida, né? A administração é o quê? É uma ciência exata, é uma ciência humana? A administração é uma ciência social, aluno, e a ciência social, ela estuda os fenômenos que ocorrem dentro das organizações, e as organizações são formadas por agrupamentos humanos, né, por pessoas. Então, durante todo o tempo, a gente vai falar de pessoas. E aí, a gente entra num momento importante da conceituação de cultura organizacional, né, como um conjunto de práticas, normas e valores que estão presentes nos processos das empresas. A cultura ela pode ser percebida
como a forma como a organização conduz os seus negócios, né? E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente sempre está falando desses dois tipos, ou da cultura que é visível ou da cultura que não é visível. Um outro exemplo importante, aluno, que é legal trazer para você, é quando você vai nas organizações e você observa como aquelas pessoas estão vestidas, né? E aí eu dei como exemplo os escritórios de advocacia, né? Quando você entra dentro de um ambiente desse, as pessoas estão vestidas geralmente de roupas sociais, elas estão usando um linguajar que é do ambiente jurídico, né? E os nomes desses escritórios nunca são nomes simples, são nomes sempre carregados do sobrenome, da história daquela instituição, né? E isso é cultural dos escritórios de advocacia, porque dá credibilidade para quem vai contratar esse serviço. Além disso, também dei o exemplo da Reduc, que é um outro universo. Quando você entra lá, as pessoas estão vestidas de uma outra forma, né? As pessoas estão com uniformes, conjuntos de equipamentos de proteção individual, falam um jargão extremamente técnico próprio para o ambiente. Então, nesse momento que você está aprendendo, são exemplos de culturas que são visíveis, né? E aquele exemplo do início, quando você começa a trabalhar na empresa e conhece, passa pelo processo de ambientação e conhece os departamentos, com quem que você vai trabalhar, e só na prática, no dia a dia, é que você vai conhecer e vai aprender sobre a cultura da empresa. E muito da cultura a gente aprende quando participa de uma reunião, por exemplo, quando você vê o tratamento dos gerentes, da diretoria da empresa com os demais, né? E aí é nesse momento que a gente sempre usa essa expressão existe a cultura que é dita, se refere a que é visível, e a cultura que não é dita, né? Que é a cultura que é invisível. Bom, gente, e para você poder entender melhor esse contexto de cultura visível, invisível, né? Eu gosto de usar um exemplo que é como se você pudesse imaginar um grande lago, né? Um lago onde nascem aquela vegetação, e aí você visualiza que por cima da água tem uma vegetação super bonita, flores bonitas, e você se pergunta, bom, qual é a história desse lago, né? Quem foi que plantou essa vegetação? Quem foi que alimentou? Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que olhar o que está por detrás, o que está num olhar mais profundo, porque se a gente não aprofundar nessas raízes, né, do que sustenta a beleza do que é visto, a gente não vai conseguir entender que quem sustenta isso são as pessoas. Por isso a importância da gente olhar com um olhar mais profundo para as raízes da cultura, né? Tem um autor, né, muito conhecido, que é o pai da cultura organizacional, que se chama Edgar Schein. Se vocês quiserem pesquisar, Schein se escreve S-C-H-E-I-N, Schein. Edgar Schein, ele usa muito a metáfora do iceberg para explicar a cultura organizacional. Então você imagina um grande iceberg, onde no topo, no nível acima do mar, são esses fatores, são esses aspectos de cultura que são visíveis, né? E o que está abaixo do nível do mar são os aspectos invisíveis, né? E uma coisa importante também, aluno, antes de aprofundar essa explicação do iceberg enquanto cultura organizacional, é lembrar para você que a relevância desse tema para os dias de hoje, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de um diferencial competitivo nesse mundo que está mudando, né? Nesse novo mundo que está surgindo. Por que um diferencial competitivo enquanto cultura? Porque produtos e serviços os concorrentes copiam muito rapidamente, mas copiar a cultura, traços de uma cultura que é extremamente arraigado dentro das organizações, isso é muito mais difícil. E as empresas, né, as organizações de alta performance, elas focam de fato
em cultura organizacional, né? Em ouvir as pessoas. Então, voltando para o nosso exemplo do iceberg, quando você analisa o que é visível, né? São geralmente aspectos voltados para a tarefa, ou seja, o resultado da entrega de um grupo de pessoas, né? Quando você desce o nível do mar e você observa os níveis que são menos visíveis, né? Nós temos os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, e aí que eu acho muito interessante essa análise, né? Então, veja só, no topo o que a gente tem, o que se mostra é o resultado do trabalho das pessoas. Mas o que alimentou tudo isso, né? Quem foi que alimentou? Qual é a história dessa empresa? E não é fácil de enxergar, porque são as pessoas, é o que está lá abaixo do nível do mar, né? Por isso, essa necessidade real e urgente de um olhar mais humano para dentro das organizações, em especial nesse momento que a gente está vivendo, né? Agora, nesse momento, acho que eu já falei demais e eu vou pedir para a Isabel vir aqui e falar com a gente um pouco sobre a relevância do líder dentro desse cenário de crise, né? Porque as organizações, elas precisam desapegar dessa forma antiga de trabalhar, que é focada em controle, e focar agora mais nos seus funcionários, né? E esse olhar humano das organizações, ele é urgente. E os líderes, eles vão precisar ter uma habilidade incrível para atuar dentro desse cenário, né? Então, mais uma vez, só para reforçar aqui o conceito, que isso é importante, né? Cultura organizacional, ela é estratégica para as organizações, e o autor Edgar Scheins usa a metáfora do iceberg para te dizer que o que está acima do nível do mar são os aspectos observáveis, é o que ele chama de artefatos, mas são os eventos que são publicamente observáveis. É a vestimenta, é a forma como as pessoas se falam dentro das organizações, né? É o que é visível. Quando você entra dentro de uma organização e você vê abaixou o nível do mar, esses fatores são as normas e os valores e os aspectos informais da organização. O que está embaixo, o que sustenta a organização, são as relações afetivas que existem dentro das organizações, os padrões de influência, sabe aquele chefe que era seu chefe, só que na verdade não é ele que manda, são a forma como as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. Então, olha que interessante, o que sustenta a empresa, o que alimenta aquilo que é belo e que é visto, são as pessoas, né? E por isso esse olhar urgente, um olhar mais humano para dentro das organizações. Isabel, agora é contigo aí também. Eu sei que você quer também falar sobre cultura colaborativa, né? Fica à vontade. É isso aí, Vivian. Bom, só para complementar a sua fala, eu gostaria de citar uma frase do Peter Drucker, o pai da administração moderna. E ele diz o seguinte: a cultura devora a estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a cultura não for sólida, dificilmente as estratégias implementadas serão bem-sucedidas, né? Se a cultura não for compartilhada por todos, dificilmente, né, as estratégias terão sucesso, certo? Bom, e o líder, ele tem papel fundamental nesse processo. Por quê? É o líder que tem esse papel de influenciar as pessoas, de motivar as pessoas a alcançar, né, os objetivos, enfim, através da comunicação, da interação, né? E esse líder que você acabou de citar, o líder controlador, não há espaço para ele nesse momento e nem no momento futuro. O líder controlador é um líder demodé, tá fora de moda, ok? É um líder que tem o foco na tarefa, né? Então, ele tem um foco é,
no tempo. Então, o que que acontece? Geralmente, esse líder, ele tende até a computar o cafezinho que o colaborador vai tomar, né? Esse líder, ele tem dificuldade de delegar, ele é centralizador, né? Ele não passa confiança para a equipe, ele pressiona a sua equipe, fazendo com que a sua equipe se sinta desmotivada e até mesmo desacreditada, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? De isolamento social, melhor dizendo, de isolamento social, é, o líder, ele não tem como saber se o funcionário, né, lá da casa dele, trabalhando no home office, ele está produzindo, ou se ele está assistindo uma série, né, comendo pipoca, olha isso. Então, esse é o momento de trabalharmos as relações, tá? Então, é o momento do líder ter esse olhar, ter esse entendimento, né? Eu não sei tudo, eu preciso de todos, né? Então, juntos nós vamos conseguir as respostas que tanto queremos, né? Estamos vivendo esse momento de incertezas, de novos aprendizados, né? E todo mundo faz parte desse processo. Olha que bacana. Então, o líder desse momento, né? Eu poderia falar de liderança aqui, como diz a literatura, de A a Z, tá? Mas eu prefiro focar no líder tipo S, o líder sensível, o líder solícito e, acima de tudo, um líder solidário. Então, um líder sensível para entender a situação, o contexto, né, em que o seu trabalhador, seu colaborador está produzindo. Então, ele agora está trabalhando dentro da casa dele, né? Ele tem uma internet que não é das melhores, ele às vezes nem tem a internet, não é verdade? Só tinha os dados móveis, pode acontecer. Ele está trabalhando em casa com crianças, seus filhos que não estão mais indo para a escola, e ele também tem que ajudar no desenvolvimento dessa criança que está tendo aula remotamente, né, à distância. Enfim, se não estão tendo aula, tem que administrar, ajudar, né, as crianças a ocuparem o tempo dela. Olha isso. Outros têm idosos para cuidar, né, como é o meu caso. Enfim, então são muitas demandas. É o almoço para fazer, é a higiene da casa para manter, né? Então é muita coisa. Então, esse líder controlador não teria a menor chance, né, de sobrevivência nesse momento, né? Já esse líder tipo S que eu acabei de falar, não. Esse líder tipo S, ele entende os cenários de cada um, ele entende as dificuldades e desafios de cada um, né? Então, ele delega, né, de acordo com as potencialidades dos seus colaboradores e ele acompanha, tá? Ele cuida, certo? Então, esse é o líder sensível. O líder solícito é aquele que geralmente está aberto a perguntas, né? E faz perguntas também. Ele permite que o colaborador faça perguntas a ele, né? Isso é muito bom. E ele também costuma fazer perguntas do tipo: e aí, como posso ajudar? Né? Tá difícil? Pede ajuda ao fulano, à Maria. A Maria, ela sabe desenvolver bem isso daí, caso você não esteja conseguindo, né? Então envolve o outro, né? Estimula o coletivo. Hoje a gente tem que trabalhar muito isso, o foco no coletivo, né? Então, trabalhar com os outros junto a gente consegue mais. Aquela máxima de que juntos somos mais fortes é a verdade, né? E a gente está vendo isso hoje. Sozinho fica muito difícil, né? Então, esse líder solícito, ele costuma também
deixar portas abertas, né? Que portas abertas seriam essas? Criar canais de comunicação com a sua equipe, né? Não só aquele canal corporativo, mas um canal que vai além. Pode deixar, por exemplo, aberto um canal de um café virtual, né? Pode deixar um canal aberto de um happy hour, certo? Então, aquele canal, né, numa plataforma dessas aí, que tem várias, né? A escolha, ele vai deixar essa sala aberta, né? Esse espaço. Então, tem aquele espaço corporativo, vai ter sim aquele momento dele ter um encontro com a sua equipe, né? Porque o líder, o líder desse momento, ele não fica ligando toda hora para a equipe, controlando ela. Ele marca um horário, né? Que geralmente é feito através de um consenso. Qual vai ser o melhor horário da reunião? Ah, pessoal, não vamos marcar uma hora não, tá muito em cima do almoço, nem duas. Vamos marcar as três. As três pode ser uma boa opção. E aí, é bom para você, é bom para o outro, tal. E nisso, fecha-se aquele horário da reunião, né? Que entrou no consenso e viu o horário que atenderia a maioria, né? E aí, nessa reunião, sim, ele começa a pensar estrategicamente, né? Porque não tem como também não ter um olhar estratégico, né? A gente precisa ter resultado, a gente precisa ter produtividade, isso é fato, ok? Então, o líder sensível, solícito, né? E o líder solidário. O líder solidário é aquele que compartilha boas práticas, mas que ele mostra também a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades. Ele não é um super-homem, ele também tem suas fraquezas. A internet também cai na casa dele, né? E aí, como é que faz? É isso aí que faz toda a diferença. Mostrar para o seu colaborador que que ele, como líder, está vivendo aquela situação também, que ele também vive, né? O contexto é meio parecido. E aí, como fazer, né? E aí ele compartilha essas boas práticas. Olha, eu tô aqui em casa, realmente está difícil para mim também, tem muita coisa para administrar, é, tem cachorro para cuidar, né? Ah, não tem cachorro, mas tem filhos e tal, e o que eu tenho feito é isso. Então ele vai falar o que ele tem feito, ele vai compartilhar, né? E ele vai aprender também. Ele vai aprender porque ele não sabe tudo. Então, nesse momento, aparecem muitos talentos antes ocultos, né? Então, tem pessoas que lá atrás, no antigo, né? No antigo, antes da pandemia, elas eram, ó, muito produtivas, mas que agora, nesse novo contexto, nesse novo cenário, ela não tem tão boa produtividade. Como é que é isso, né? Que ela tem os problemas pessoais dela também, né? E administrar tudo isso, gente, não é fácil, ok? Então, o líder solidário é esse líder, tá? Que ele usa da empatia, ele usa, inclusive, da compaixão, né? Mas não é sentir pena do outro, não é ter piedade, mas entender a dificuldade do outro e ajudá-lo a superar essa dificuldade. Perceberam a diferença, né? Então, gente, essas características que eu acabei de falar para vocês do líder são características que deverão estar em nós também, mesmo que não tenhamos, em qualquer um de nós, mesmo que não tenhamos cargo de liderança. Por quê? Eu esqueci de falar isso, né? Que a liderança ela vai para além do cargo, tá? Quando a liderança está muito focada ao cargo, ela tem mais uma relação de autoridade. Mas a liderança, ela surge, é assim, ela surge naturalmente.
né? Por isso que surge lideranças de A a Z, porque a cada cenário surge um tipo diferente, um perfil diferente, né? Então, isso aí é muito bacana, tá legal? Então, a dica que eu deixo para vocês é isso, né? Se eu relatei aqui para vocês o perfil dos líderes, vocês obviamente conseguiram também entender o que se espera dos liderados, dos colaboradores, né? Então, se você ainda não faz parte de uma empresa, né? Se você faz parte, mas não tem ainda um cargo de liderança, você, com tudo que foi dito, você já pode perceber o que se espera de você, né? Hoje e no futuro, né? Um olhar para o coletivo. Hoje não é o eu que prevalece, mas o nós, né? Isso aí faz toda a diferença. Então, para encerrar, eu gostaria de citar uma outra frase, tá? Esse autor é o autor Franz Kafka e ele diz o seguinte: a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. E aqui eu encerro a minha fala agradecendo a atenção de todos. Um grande abraço para vocês e se cuidem, tá? Até qualquer dia e que seja breve. Então é isso, gente, assim, pegando essa fala da Isabel, né, da importância, da relevância da liderança dentro desse cenário caótico que a gente está vivendo, que as empresas vão precisar se reinventar de fato, né? A liderança ela vai ficar muito em evidência nesse cenário, né? E tudo que se faz num período de crise ou não se faz tem um impacto muito grande. E aí é quando a gente fala que um gatinho pode virar leão ou o leão pode virar um gatinho, né? Então, liderar na crise é motivar a equipe, né? E, sobretudo, cuidar das pessoas, é ter um espaço para escuta, é o saber ouvir, é ter uma agenda super positiva com esses seus funcionários, né? É oferecer apoio psicológico, o iFood está fazendo isso, né? O funcionário não tem uma cadeira confortável, manda a cadeira para ele, depois isso volta, né? Eu acho que o mais importante agora é cuidar das pessoas, né? Que as pessoas estão tendo que trabalhar, sobreviver, lavar tudo que chega no mercado e ainda se preocupar com a sua saúde mental, né, gente? Que é extremamente importante, né? Então, para você ter uma equipe engajada, né, com um líder com esse cuidado humano, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, né? E não existe colaboração, gente, sem confiança. E confiança, a base da confiança é a clareza na comunicação, né? E o que a gente vê muito hoje no nosso país, infelizmente, é que a gente está vivendo um grande equívoco na comunicação, né? Isso sem fazer nenhuma análise política, nem econômica, esse não é o objetivo, mas a nossa visão aqui de gestão é observar o quanto essa dissonância de comunicação está sendo prejudicial para o nosso povo, né? O presidente dá um direcionamento, os governadores dão outro direcionamento e nós, brasileiros, ficamos no meio disso tudo. O ruim dessa falta de alinhamento de discurso é que vidas estão sendo abreviadas, né? E se a gente traz esse contexto para dentro das organizações, falhas na comunicação podem ser cruéis com uma instituição, né, gente? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando não há um alinhamento entre a gestão e as pessoas, quando não há alinhamento, um distanciamento dessa realidade, né? Quando um diretor dita as regras e essas regras se distanciam da realidade das pessoas que constroem a empresa, fica muito difícil você ter colaboração num processo de cultura organizacional, num processo de mudança de cultura, né? Então é importante que todo mundo esteja conectado, caminhando junto, sempre no mesmo sentido. E aí, como a Isabel
disse, né, e deu o gancho aí para cultura colaborativa, é isso que se fala hoje, né? As organizações de alta performance que focam em cultura organizacional, elas estão preocupadas muitíssimo com cultura colaborativa. E o que seria essa cultura colaborativa, né? É você fazer a gestão, é você fazer as coisas com as pessoas, né? É gerir junto com as pessoas e não para as pessoas. Isso faz muita diferença. E a cultura colaborativa, ela tem 3 pilares, que é a confiança, a comunicação e o propósito. A confiança, como a gente já disse, né? Sem colaboração não existe confiança. E comunicação, esse momento agora as empresas vão ter que colocar uma energia muito grande nessa escuta, permitir espaços para as conversas, né? Escutas prestativas, ouvir o seu funcionário, entender qual é a realidade deles, principalmente nesse momento, né, em que alguns estão em home office, mas é um home office que foge das características tradicionais, né? Porque as pessoas estão preocupadas em lavar tudo que chega da rua, em cuidar de crianças e trabalhar o dia inteiro. Às vezes, em muitas casas, o computador é compartilhado. Então, por isso é importante, antes de ditar as novas regras para esse ambiente de crise, que as empresas conheçam o cenário, conheçam a realidade desse funcionário, né? Então, desses 3 pilares que a gente falou aqui, confiança, comunicação e propósito, faltou propósito. Propósito o futuro sempre foi incerto, né, gente? Mas agora está mais incerto do que nunca. Então, quando a gente fala de propósito, é importante, é fundamental uma linha de ação das organizações, né? De forma clara, e que seja disseminado dentro da organização com um líder que esteja engajado e caminhando junto com os demais, né? Isso tudo em busca de uma organização de alta performance focado nas pessoas. Bom, gente, nessa parte final já aqui da minha fala, né, eu só queria resumir para vocês que eu acho importante a gente dizer que não existe cultura boa ou cultura ruim, o que existe são culturas e suas características, né? Existem as organizações que possuem cultura forte, né? E aí a gente tem grandes exemplos como a Ambev, a Natura. A Natura, ela é muito focada no seu propósito, né? Ela gosta de engajar os seus funcionários, ela tem um berçário para as mulheres que têm bebê. A Netflix, já com a sua cultura de liberdade, um ambiente mais moderno, né? Que traduz empoderamento desses seus funcionários. E eu queria também deixar para vocês sugestão de filmes, que é o filme Os Estagiários, que é excelente para você entender o que é uma cultura forte, fala sobre Google, e Um Senhor Estagiário, que também é incrível esse filme, tá, gente? E por último, uma sugestão de exercício, de reflexão, que seria interessante que você colocasse no papel quais são os valores da sua vida pessoal e profissional que fazem sentido para você. Número 2, quais são os valores da cultura da empresa que você está trabalhando ou que você pensa em trabalhar. E o número 3, se você se reconhece nesses valores dessa empresa que você trabalha ou que você sonha a vir trabalhar. E para resumir, as organizações de sucesso são aquelas, isso é dado de pesquisa, tá, aluno? As organizações de sucesso são aquelas onde os seus funcionários se reconhecem dentro das organizações. Gente, então foi essa a minha contribuição aqui. Eu espero que vocês curtam o conteúdo, né? Que é um conteúdo realmente bastante pertinente para o momento. E é isso, até a próxima. Não deixem de participar das nossas lives toda segunda-feira à noite. Tá bom? Segunda-feira às 8 da noite tem uma nova live aí no ar. Um beijo grande para vocês. Fiquem bem, se cuidem.